julgamento sobre a correção do FGTS no Supremo Tribunal Federal está previsto para ser retomado nesta quinta-feira, dia 27 de abril. A decisão a respeito da revisão do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço foi suspensa no dia 20 de abril pela ministra Rosa Weber, após a apresentação dos votos de Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, que são favoráveis à mudança na correção do fundo. Para Barroso, o dinheiro dos trabalhadores deve ter pelo menos a remuneração da poupança. Novas informações divulgaremos aqui no quadro Giro Sindical do Plantão Exetista. Eu sou Larissa Machado e até a próxima edição. Bom dia, Ziraldo. Estamos começando agora mais um bate-papo jurídico. E aí, na tarde de ontem, começou a circular um boletim falando sobre uma revisão de aposentadoria para os trabalhadores que se aposentaram de 2013 a 2017. Como que é isso? O que está acontecendo? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Então, Larissa, essa notícia que circulou, ela vai de encontro à necessidade ou o direito dos trabalhadores que se aposentaram e de prioridade que hoje não estão efetivas na empresa. E depois eu vou explicar isso. Né? Serve para todos os trabalhadores que são aposentados neste período em que você perguntou, de 2013 a 2017. Houve uma decisão uniformizada da Justiça Federal, né, porque esses vales alimentação, auxílio alimentação, naquele período, antes da reforma trabalhista, ou da reforma trabalhista, ela era paga de forma salarial. Então isso gerou esses encargos sobre essa incidência sobre esses valores. No entanto, em 2017, ela passou a ser paga de forma indenizatória. Então, ou seja, daí em diante, em 2017, esse direito já se esvaiu. Então, por isso que se consolida o direito no período de 2013 a 2017. Por quê? Porque do período que veio se pagando, também há um período prescritivo. E o tempo se passou, então esse tempo vai se encurtando. Então, todas as pessoas que nesse período se aposentaram, tanto os que saíram quanto os que ficaram, têm o direito. Ah, certo. E o que as pessoas precisam fazer, então, para solicitar essa revisão da aposentadoria? Bom, o primeiro passo que ela precisa fazer é acessar o site do sindicato, do Sintec-TGO. Uhum. Por quê? Porque lá ele vai tirar um formulário, certo? O qual ele vai preencher esse formulário e vai buscar isso administrativamente no site do INSS. Ah, certo. Como ele deve fazer? Ele deve se cadastrar, se ele não tiver cadastro, login e senha, que é a forma dele acessar esse site, né? Vai lá na internet e clique Meu INSS. Uhum. Ali cadastra. Depois de ter o acesso, né, ele vai exatamente fazer o procedimento de solicitar essa revisão, né, da sua aposentadoria em detrimento a esse questão, que é o vale alimentação. Com esse requerimento, ele anexa lá no site e espera administrativamente a resposta do que vai ser. Certo. Então fica aí o recado, pessoal, todos aqueles que aposentaram de 2013 a 2017 têm o direito, né, de pedir a revisão da aposentadoria. A aposentadoria paga ali pelo INSS. Então, essas pessoas, elas receberam, né, como o Isiraldo falou, o vale alimentação aí durante anos como uma parcela salarial. O que é isso? Era que o vale alimentação, então, refletia nas férias, refletia em todas as outras parcelas, mas que em 2017 isso deixou de ocorrer por conta da reforma trabalhista. Então, as pessoas até esse período têm o direito de pedir a revisão para que o vale alimentação reflita na aposentadoria, né? Tenha reflexos na aposentadoria. Isso, perfeitamente. E é bom lembrar, Larissa, que também as pessoas que fizerem esse requerimento posteriormente não tiveram resultado positivo, aí sim a gente vai embarcar na justiça, né? Uhum. Na Justiça Federal, questionando para que esse trabalhador tenha o direito, né, de receber esse benefício. Isso. Eu disse no começo sobre uma diferença entre aquelas pessoas que estão
hoje que se afastaram já, aposentaram e saíram da empresa, e com aquelas pessoas que estão. O que acontece? O fato é o seguinte: como isso vai incidir no global do seu salário, então é um pouco, isso vai onerar ainda mais o desconto no salário dele. Então, não seria muito vantajoso para ele que está na ativa hoje fazer esse procedimento, né? É mais vantajoso para os que saíram. Então, o que a gente orienta, né? E cada um tem o direito, se quiser buscar, quiser fazer o procedimento, não há problema nenhum. Só que a gente orienta, essa diferença é que ele estando hoje na ativa, né? Isso vai incidir maior desconto no contra-cheque dele, que vai incidir a questão do INSS, imposto de renda. Então, isso vai volumar mais o desconto. Então, não seria tão vantajoso para ele quanto as pessoas que já se afastaram da empresa. Por isso é importante deixar claro, porque quem está ouvindo vai pensar assim, mas eu também recebi esses vales alimentações nesse período, 2013 a 2017, mas eu continuo trabalhando. Sim. Então, eu não tenho direito. Então, é isso que o Israeldo está falando, né? Exatamente. Às vezes, não é vantajoso para você correr atrás disso, porque às vezes o desconto vai ser maior. Vai ser muito no maior. entanto, quem aposentou, isso já é vantajoso, porque o vale alimentação vai refletir no cálculo da aposentadoria dele. Exatamente. Justamente. Então é isso. Eu acho que ficou assim bem expresso, né, sobre a forma dele acessar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, que a gente vai fazendo as orientações devidas. Certo. Né? Qual que é o número? O número pode ser no 99688-8402 ou pode ser no 3280-4415. E você também acessa o site do sindicato. Lá tem inúmeras informações. Exatamente. Que você precisa estar cada dia se informando, né? E lá a matéria está bem explicativa, e aí na dúvida você entra em contato com a gente. Certo. Então tá bom. Obrigada, Exirato, pela participação. Obrigado a você, Larissa. Obrigado a todos vocês que nos ouviram neste momento. E um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, eu sou Larissa Machado e estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate do programa Plantão Ecetista. Nessa segunda-feira, dia 24 de abril, foi o dia do OTT e hoje, para falar um pouquinho dessa função nos Correios, estamos recebendo aqui o Paulo César Martins e o Urbano Nunes para falar um pouquinho de suas carreiras aí nos Correios. O seu Urbano, né, que já se aposentou, contar um pouquinho de como foram esses anos aí trabalhando nos Correios como OTT. E eu já quero começar agradecendo, né, a presença de vocês aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Isso é muito importante. Entendeu? E aí, já entrando um pouquinho, senhor Urbano, quero que o senhor fale quando que você entrou nos Correios, como que era a função naquela época, como que era ser OTT quando o senhor entrou. Se você já entrou como OTT, se entrou como outra função. Não, eu entrei no Correio em 1974. 1974, dia 1º de maio de 74. Por incrível que pareça, dia 1º de maio. Dia do trabalhador. Isso. Entendeu? E fiquei no Correio até no ano de 90. Foi o governo do Collor de Mello. E o Collor de Mello veio e para enxugar a máquina, eu fui mandado embora juntamente com outras pessoas. E em 94 eu voltei. Já voltei em outra função. Quando eu estava até 90, eu fui carteiro 10 anos de carteiro. Trabalhei de carteiro 10 anos. Depois eu fiz um concurso, passei para balconista, que hoje atualmente é atendente comercial. Atendente comercial, atendente, que fala o nome. Antigamente era balconista, né? Então depois quando eu saí em 90 e fui lutamos demais para voltar, e voltamos em 94, dia 21 de novembro de 94. E fiquei até eu me aposentar aqui em 2016. Certo. Entendeu? Teve um longo período aí. Aí somou 2 períodos, né? Completou a idade e eu vinha a sair do Correio. Eu trabalhei, depois que eu aposentei, já trabalhei uns 4 anos ainda. Porque para mim foi uma mudança assim, porque eu na época era na área de balconista, mas quem está querendo voltar
a trabalhar e recuperar o emprego, você não tem esse negócio de você tem que encarar qualquer coisa. E para mim a surpresa foi muito importante eu ter vontade de ir para essa área de OTT, transbordo, né? Operador de triagem e transbordo, né? Isso. E aí fui para essa área e fiquei até 2017. Para mim, a empresa foi tudo na minha vida. Tanto é que eu nunca, mesmo que eu aposentado, eu nunca deixei de lutar. Não, tá certo. Qualquer coisa que precisa, eu estou aqui para dar meu depoimento, né? E também ajudar em alguma coisa que for preciso para quem está no ativo. Para eles ter o espelho meu de saber como é que é dar valor na empresa. Entendeu? E é um emprego. E é um emprego também, é o ganha-pão nosso. É o carro-chefe da família. Sim. Então, para mim, foi muito importante. Eu agradeço todo dia a Deus por ter me dado essa oportunidade de voltar e fechar com chave de ouro. Certo, entendi. E você, Paulo César? quando você Eu entrou? entrei nos Correios no dia 17 de janeiro de 2000. Foi até uma situação interessante a minha entrada nos Correios. Eu trabalhava em outra empresa na época, eu era gerente comercial de uma empresa de comunicação visual. Aí a gente colocava as correspondências aqui no Jardim Esmeralda. E um dia eu cheguei aqui na agência do Jardim Esmeralda e vi lá o edital para o OTT. Eu não tinha nem noção o que era OTT. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um serviço público. Eu almejava isso. Aí prestei o concurso na época. Na época os concursos eram de 2 para 2 anos, quer dizer, ia até 4 anos. Aí eu nem lembrava mais desse concurso. Aí cheguei lá em casa, tinha um telegrama que eu tinha passado no concurso. Aí deu os procedimentos normais, né? Passei pelas as provas físicas, as provas psicológicas, que as pessoas pensam que é fácil, OTT, não é não. Você tem algumas etapas, você tem a prova mesmo escrita, depois tem a psicotécnica, que tem a prova física, que elimina um monte de gente. Então o OTT ele tem uma longa jornada até ser efetivado no cargo. Aí quando entrei para trabalhar, tive a honra de ter o Urbano como meu primeiro amigo nos Correios, foi o Urbano. Olha aí. Nós, essa amizade preserva até hoje. Até O hoje. Urbano é uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito por ele, aprendi muita coisa com ele na época e venho aprendendo até hoje. E o nosso trabalho, ele mudou muito da época que a gente entrou até hoje. Na nossa época a gente passou momentos difíceis, não tinha nenhuma tecnologia, era tudo no braço, era tudo na mão, aqueles documentos. Enfim, hoje está bem desenvolvida essa Pois é, época então, da tecnologia. já que você já entrou nesse assunto, eu quero que vocês expliquem o que o OTT faz. Porque muitas vezes, para quem está de fora, os Correios é o carteiro e o atendente. Mas não sabem de como funciona dentro, né, da empresa, como funciona ali por trás do balcão. Então, o que o OTT faz? A encomenda chega no balcão e aí o que vocês fazem com ela? Pode ser, aham. O que o OTT faz? O OTT, ele tem, por trás do OTT, até chegar no OTT, são os carteiros. Que faz os carteiros que faz a coleta de todo o serviço postado na cidade que você trabalha. Todo o serviço é feito, coletado pelas Kombi, e aí lá na área nossa tem as pessoas que fazem o serviço de descarregar e carregar. Muitas das vezes até o motorista do carro faz esse serviço. Joga lá para nós, de toda a direção, tanto para Goiânia, por exemplo, se for postado em Goiânia, isso é separado para ser triado em Goiânia, no local de Goiânia. E depois passa para nós para ser triado nos interior e capital. E isso é o serviço que nós fazemos. Depois que está tudo emilçado, está tudo levado para a direção certa, aí você vai fazer o quê? A triagem. O que é triagem? A manipulação para onde é. Aí tem a área de SEDEX, né? E tem a área de cartas estrada, cartas simples. Então, encomenda, empaque, tem essa área, cada um tem a sua área. Entendeu? Aí a gente faz esse serviço, depois de tudo feito de manipulado, o que chegou para nós separamos as pessoas em cada lugar, as pessoas fazendo a triagem, tem certo até o tal horário, cada carga que vai, para cada lugar que vai, ela tem um horário. Então, tem horário. Então, o cara que está triando já sabe o horário. Ainda mais se for SEDEX, por exemplo. SEDEX você tem que saber
ter mais horário. Quando é carta simples, você tem mais uma tranquilidade, porque ela, mesmo que ela atrasar um dia, ela não vai ter um problema. O SEDEX, né? Você sabe que o SEDEX é rápido, triar e mandar. Até E porque aí gera você indenização. tem, justamente, gera indenização para as pessoas que reclamarem, se não fazer esse triagem. Então, o serviço do correio do operador de triagem é essa função. Depois que a gente faz, de tal hora você mesmo vai fazer o fechamento das malas. E tem mala, o que é a mala? A mala vai, as encomendas, né, as coisas mais grandes, vai fechada na mala. E também os pacotes, que tem condição de você triar, fazer os pacotinhos colocados na mala para ir. Mas a maioria das cartas registradas vai dentro de uma caixa, né? A caixa justamente para separar o que é SEDEX, que é cartas simples. Para não ter mistura. Por quê? Pode acontecer de uma caixa dessa, porque ela cai lá junto com o outro encomenda e ela vai ficar atrasada. Então faz tudo separadinho. Depois que a gente faz isso aí, termina aquela parte que é para exportar para o interior, para outra cidade do Brasil, aí a gente vai fazer o quê? Para terminar o seu dia de trabalho. Fazer o serviço que já chegou para outro dia. Nossa, então é um mecanismo que cada um tem sua função. Desde de lá quando coleta lá até chegar para nós lá. Cada um tem o seu papel. E aí a gente faz o serviço até findar o horário da gente ir embora. Entendi. E quero que você fale, assim, então, como que era antes, então era muito braçal, né? Isso. Por isso que tem o teste de aptidão física e tal. E como é hoje com as novas tecnologias? Como que facilitou o trabalho? Facilitou. Facilitou porque aqui nós ainda não temos, mas assim, nos outros centros já tem as máquinas de triagem, mas falando especificamente aqui do CTCE, hoje nós já temos as empilhadeiras, nós temos as transpaleteiras, e o processo também ficou todo automatizado e facilitou muito. E agora também tem muita mão de obra terceirizada, mas assim, o processo em si, o que melhorou foi a questão da automatização e da tecnologia, porque facilitou no processo de triagem. Antes a gente tinha que fazer tudo manual, você tinha que escrever, pegava uma mala cheia de objetos, a gente tinha que pegar um por um, olhar na mão e ticando na própria nota. Hoje não, hoje é tudo automático. Você só lê o código de barra, ele já direciona para qual local que você vai ser triado. Mas não eximou o trabalho do OTT, que o OTT ainda faz um trabalho árduo, que tem que pegar a caixa, tem que colocar onde vai ser triado, tem que pegar as malas, tem que pegar as caixetas. Quer dizer, ainda tem uma parte que é fundamental o trabalho do OTT, nesse sentido. E o OTT também exerce outras funções. Lá dentro tem os OTTs que trabalham lá na parte administrativa, tem os OTTs que trabalham lá na área de informática, igual eu mesmo, eu trabalho lá na área onde faz os IPTUs. Quer dizer, o OTT ele desempenha um papel ali fundamental ali dentro. Tem o Orishit, que é um OTT, mas ele trabalha num serviço fundamental, que ele trabalha na fiscalização, ele aprende vários objetos irregulares, que é o pessoal que trabalha lá no raio-x. Tem o pessoal que... Bem animal, ele ele que aprende. Ele, o Paulinho e o outro rapaz, que é o Nelson. Quer dizer, as funções do OTT ali são as mais diversas. Em várias situações o OTT está incluído. E o mais importante, que é o que o Urbano falou, é uma cadeia, tem que estar em sincronia, nós e os carteiros. Tanto que o CTCE não para, ele é 24 horas no ar. Para dar são conta, 3 turnos, três né? turnos, o tempo todo trabalhando, porque senão a carga não tem a sincronia para chegar na data exata na mão do cliente. É uma engrenagem bem interessante de se ver como que funciona. Sim. Porque é em harmonia, todos em conjunto. Se um daquele ali destoa, já vai dar problema lá na frente. É interessante pensar isso. E pensar que há anos atrás era tudo manual, né? Pensa, chegar hoje em dia que, sei lá, eu estava fazendo uma matéria esses dias, que os Correios, eu acho que recebeu, parece que 100 mil encomendas por hora da China. Então pensa, uma quantidade de encomendas que a gente tem hoje em dia, que é enorme, e tudo manual. Então. Seria impossível, né? Seria desumano, as pessoas não conseguiriam fazer.
conseguiria. Mas assim, a tecnologia vem ajudando e tudo, mas assim, a expertise do OTT tem que estar ali sempre presente, para ele estar sabendo o que sai primeiro, o que não sai. Dá prioridade para o SEDEX, né? A tecnologia ela é fundamental, mas assim, o trabalho do OTT ele tem que ser super valorizado, porque sem o OTT essa engrenagem não funciona. Não funciona. E é o que eu falo, né? As pessoas acham que quando se tem a tecnologia, se tem um computador, é só chegar para ele e falar, olha, faz isso. Não é assim. Tem uma cabeça, tem um humano por trás. Por isso que é tão importante a gente sempre estar falando da valorização do trabalhador, de pedir o que o sindicato faz, né? Lutar Exato. pelos trabalhadores. Porque mesmo que tenha a máquina que agilize o trabalho, ela não faz tudo. Não, e o serviço pesado fica para a pessoa, né? E esse conhecimento adquirido pelos OTTs, os carteiros, esse pessoal que está antigo na empresa, foi fundamental para chegar ao ponto que está hoje. Exatamente. Às vezes as pessoas esquecem da história deles, que foi eles que conhecem tudo, eles que sabem todo o distritamento, que isso aí a tecnologia não faz, tem que ter a pessoa ali. Quer dizer, eu acho que essa parte tem que ser mais valorizada. E, às vezes eles esquecem de todo esse patrimônio desses colegas nossos que vieram antes, que foram fundamentais para chegar onde chegou hoje. Exatamente. Tem uma colocação aqui que o PC está falando, tem que ser engrenagem, tem que ter todo mundo colaborar para chegar no final, né? O que tem que ter o final? O final é o cliente. Que vai ser Exatamente. E outra coisa que aconteceu, porque eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque o Correio, como ele é a cidade, toda cidade ela cresce, não cresce? Cresce. E com isso cresce o serviço, né? Com certeza. E o Correio parou no tempo, porque muitos que saíram, aposentaram, e foi muitos que saíram. Eu saí no PDI, pedido de demissão incentivada. Então eu saí nessa época, várias pessoas saíram também. Várias saíram. E não repôs ninguém. Exatamente. E não é uma repôs briga ninguém. do sindicato, Aí né? vem a coisa querendo sufocar a empresa que tem 350 anos de existência e vem as pessoas, não vou citar, para querer falar que ela não tem qualidade, que não tem isso. Não, a qualidade não é. Quando eu entrei no Correio, só porque era tinha mais credibilidade no Brasil, Correio, Bombeiro e o outro que eu esqueci qual que era. Acho que é a polícia, não sei. É o Correio e o Bombeiro. O Correio era sempre classificado em segundo ou terceiro lugar de uma empresa pública que funcionava. Aí de uma hora para outra, quer dizer, não tem como. Como é que a engrenagem vai melhorar se não repor pessoas? Exatamente, porque você tem um déficit, você tem muitas encomendas, principalmente pós-pandemia, que muitos negócios foram totalmente para o online, então você tem muita encomenda, né? Não só da China, né? Mas de dentro do Brasil mesmo, interno mesmo, muitas lojas online enviando todo tipo de coisa. Só aumenta. E você não tem reposição de trabalhador. Isso é uma briga do sindicato aí antiga por efetivo, né? O último concurso foi em 2011. E como o Urbano citou, teve os planos de demissão voluntários, os planos de demissões incentivadas, pessoas que se aposentam naturalmente, né, ali, que vão ter que aposentar. Então você não tem essa mão de obra reposta. E infelizmente o cliente nem sempre percebe isso, né? Ele não sabe, ele só sabe que a encomenda dele está atrasada. Mas ele não consegue fazer essa reflexão. E essa questão de recuar a mão de obra, assim, não que eu vou questionar a questão do terceirizado, isso não é da minha ossada, mas tem que ser funcionário concursado, porque o comprometimento é diferente. É outro, né? Você tem a sua estabilidade, você tem os benefícios que estão defasados, mas nós temos nossos benefícios. Aí põe uma mão de obra terceirizada com um salário irrisório, que dá até vergonha. Não tem como você exigir qualidade desse funcionário. E troca todo dia muda. Você tem que aprender a ser OTT, você tem que aprender a fazer o serviço. E fora a questão da segurança, né? Da Infelizmente, segurança. porque assim, você está mexendo, são com encomendas caras, com objetos valiosos. Exato. E entra nessa questão da estabilidade que o Paulo César citou. É igual a questão que a gente teve aí com o ex-presidente, né? Que foram apreendidas as joias, então as pessoas tiveram a sorte por... Quem estava lá na frente era pessoas concursadas. Não, era concursado. Se não fosse, quem sabe, às vezes aquela pessoa que estava lá teria aceitado algum dinheiro, alguma coisa. O desfecho seria outro. Então é importante falar isso, de tanto que é necessário trabalhadores concursados,
Porque tem essa estabilidade. Então, a pessoa tem essa estabilidade, ela não vai se vender facilmente. Ela não vai se vender politicamente ou por questões pessoais ali. Ela vai fazer o trabalho dela. E a pessoa também está trabalhando concursado, igual o PC falou, que a estabilidade dele e a responsabilidade dele é muito maior. Sim, eu não estou falando, nem eu, nem o PC, está falando de querer queimar os terceirizados. Não, é ter exatamente. a oportunidade de eles fazer o concurso e passar e ser, Exatamente. e ser da empresa. Exato. Entendeu? Concursado. Fora que para eles é isso, né? O salário muito abaixo. Não, o salário é vergonhoso. Carga horária normal, né? Às vezes até extra, salário muito abaixo. E o que a gente percebe, não só nos Correios, mas empresas de segurança pública e de limpeza. Muitas vezes essas empresas que prestam serviços terceirizadas, elas assim, com um ano, elas fecham, elas mudam de nome e aquele trabalhador ali não recebe seus direitos. A gente vê isso lá. Não tira direto. férias, não aposenta. Então, assim, é importante a gente estar falando isso, porque também foi outra luta, assim, do sindicato, das classes trabalhadoras, das centrais sindicais, de ser contra a terceirização lá atrás, em 2016, 2017. Por conta disso, né? É uma classe trabalhadora que fica desamparada, que são os terceirizados. Né? Além de ficar desamparado, uma coisa muito grave que eu vejo nesse processo de terceirização é que eles não têm a menor força. Nós temos o sindicato aqui. E só que com essa terceirização, já deu uma paulada aqui no sindicato, porque nós somos minoria. O poder de mobilização caiu muito. Aí, em contrapartida, para a gente lutar por direitos, ficou bem mais difícil. Lógico, nós não vamos desanimar da luta, porque a primeira coisa nós já conseguimos foi barrar a privatização. Sim. Agora é voltar aos concursos, porque senão a gente não vai ser forte. Porque os terceirizados, eles não têm força nenhuma, eles não têm sindicato, eles não têm nada. Não tem ninguém por eles. Se ele pelo menos olhar virado, cara, você está na rua, volta mesmo, mas o serviço cai, a qualidade, e quem vai ser afetado? O cliente, que é o que eles querem, falar que o cliente está reclamando para depois vir com a conversa de privatizar. Exatamente. É todo um contexto que eles vão desestruturando, sucateando para depois falar, não, tem que privatizar. Não, tem que melhorar, tem que contratar, tem que abrir concurso. O pensamento é melhora, não piora. Não é que eu estou sendo repetitivo. Ninguém quer o mal dos terceirizados. Quer que os terceirizados façam um concurso público que passe e seja funcionário da empresa, efetivado. Porque aí ele vai ter a responsabilidade dele. Mesmo que ele chegue, quando ele fez o concurso, o PC está há 10 anos, ele tem que ganhar um pouquinho mais, o PC não tem? Claro. Mesmo assim, que ele tem acesso, os benefícios que ele tem é muito melhor do que ele ficar terceirizado. Mas qual seria o maior desafio assim, de ser OTT? Tem algum desafio, alguma dificuldade que vocês passaram ao longo dos anos, sendo OTT? Não, eu tive dificuldade assim no começo, mas eu tenho que até tirando a sardinha pelo lado, não. Porque eu entrei, quando eu voltei como OTT, o que é dificuldade maior? É você aprender CEP. Sim. Saber gravar para você triar. Para você triar. Eu tive uma dificuldade no início, mas eu estava tão concentrado para aprender, que eu aprendi mesmo. Tanto é que qualquer cidade do interior, eu sei o CEP. Que bom. Tá? Eu sei o CEP. Então, quer dizer, ensinei para ele aqui, ele tem certeza também que ele aprendeu muito. Então, e na época o Tocantins fazia parte de nós. Entendeu? O Tocantins foi desmembrado. E mesmo assim, foi uma coisa muito boa para minha mente. E CEP, eu conheço. Então que bom. Bom que agora o senhor sabe de todos os serviços. E você, Paulo César? Eu acho que o desafio maior para o OTT ainda continua. O nosso desafio maior é a gente lutar por um plano de carreira, que o OTT não tem plano de carreira. Todo serviço público tem um plano de carreira, nós não temos. O OTT, ele entra, trabalha 30 anos, 40 anos, quando ele aposenta, o salário dele é muito pequeno. Então, acho que a gente, nessa nova fase que a gente está vivendo, que é um governo voltado para os trabalhadores, o principal foco nosso, plano de carreira, reestruturar o nosso plano de saúde e voltar, assim, o concurso. Porque ficar 1, 2, 3 OTT ali, a gente perde muita força. A gente tem que voltar a ter concurso público para a gente se tornar
A gente já está melhorando, os índices já estão melhorando, mas voltar a ser aquela empresa que sempre foi, que o Correio sempre foi, e o Correio é lucrativo, ele dá lucro. Por que tem essa cobiça toda em cima do Correio? Porque dá lucro. Exatamente. Se não fosse isso, ninguém ia querer comprar, né? Ele já foi anunciado por vários valores, né? E tinha uma coisa que eu não falei, até que eu tenho que você falar, porque a gente vai lembrando das coisas. O Correio, ele tem um plano social. Exato. O que é um plano social? O plano social é levar dignidade para a cidade mais pequenininha que for. Aquela agência que está lá, os outros pagam, mas o Correio, querendo ou não querendo, ele está fazendo uma coisa. Porque o que você acharia se você morar numa cidade tipo assim, Brasa Branche? É uma cidadinha pequenininha, né? Você está lá e você tem que ir na associação da comunidade, lá buscar sua carta. Você não tem dignidade de receber sua carta lá. O cara que privatiza, quando a privatização, acaba tudo isso aí. O cara quer o filé mignon. E o Correio tem uma ação muito boa de fazer serviço social. E olha o que foi o Correio nessa pandemia. Exato. O Correio fez umas coisas. O Correio tem uma logística que ninguém tem. Nós já brigou com muita empresa tentando derrubar o Correio, mas a logística do Correio ninguém tem. Então, é igual o PC falou, é se estruturar, melhorar a qualidade do trabalho, que aí vai para frente. É igual, eu lutei demais, não estou nativo, onde estava precisando de mim, eu estava lá, não a privatização. Tá certo. Entendeu? É o que é Então foi importante, importante né? demais. Eles A precisam empresa de- é isso, a empresa tem isso, tem essa logística que ninguém tem. Então aí vem um cara de uma hora para outra querendo acabar com isso aí. Eu acho que tem empresa que tem que privatizar mesmo. As BR, eu acho que tem que privatizar mesmo. Eu não sou contra não. Entendeu? Mas os não, Correios- os Correios não. Os Correios não, o Correio tem faz uma coisa que é benéfica para muita gente. Que lugar que eles nem imaginam o Correio vai. É porque o Correios, né, até O pra quem cara está que ouvindo, privatiza- tem uma ação é. constitucional. A Constituição O cara- Federal garante que os Correios têm que atender toda a população todo o território. brasileira Quer mudar em essa todo o lei, né? território. Tentou Pois é. mudar essa lei. Então a gente não pode deixar, né? Não pode, estamos na luta. Então é isso, quero agradecer a presença do Paulo César, do Urbano, e parabenizar todos os OTTs pelo seu dia. Eu mando aqui para todos os OTT. Aqui é um cara que fez tudo no Correio e sempre que eu preciso estou junto com vocês. Aí. Obrigado pelo dia, parabéns pelo dia seu e o meu também, mesmo que eu estou fora. Isso aí.